Nós podemos escolher em quem depositamos a nossa fé. Mas eu gosto porque a Bíblia sempre vai nos confrontar, não é verdade? Se você entrou aqui essa noite, você precisa entender que este lugar é um lugar que nós somos confrontados pela palavra de Deus. Sempre nós vamos, a palavra sempre vai nos confrontar do jeito que eu estou, se eu posso avançar, que eu posso melhorar, que eu posso avançar, que eu posso me alinhar, que eu posso estar melhor no prumo do Senhor. Sempre nós vamos ser impactados. Esta é a proposta do Evangelho. Mostrar para nós que o Evangelho é assim, você vem como está, mas não fique como veio. Então nós sempre vamos ser confrontados a melhorar, a nos santificar, a crescermos na fé. E esse é o propósito dessa noite. Então nós podemos escolher em quem colocarmos a nossa fé, mas Davi vai nos dar os conselhos. O rei Davi vai nos aconselhar a você colocar a sua fé em Deus. Salmos 27, uns confiam em carros, outros em cavalos. Colocam a sua fé no seu armamento bélico. De que forma você vai à luta, de que forma você vai lutar contra os inimigos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Se você confia nesse Deus, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Coloque a sua fé em quem não falha, naquele que não mente, naquele que não tem limitações, naquele que para ele não existe impossível. Quando escolhemos colocar nossa fé nele, coisas incríveis começam a acontecer. Ei, ele está dizendo, Davi está dizendo, se você coloca a sua fé nele, se você não confia em carro, se você não confia em cavalo, se você não confia em homem, mas você deposita nele a sua fé, eu quero dizer para você, coisas incríveis começam a acontecer. Sabe por quê? Porque ele vai lutar as nossas guerras. Nós vamos ver gigantes sendo derrotados com uma simples pedra. Já está dizendo. Você vai ver, meu irmão, se você confiar nele, nós vamos ver exércitos mais fortes e mais numerosos sendo vencidos. Então Davi está dizendo, confia nele e você será um vitorioso. A Bíblia vai nos dizer que a fé é o que nos salva. Porque Efésios 2:8 vai dizer assim, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé. Para ser salvo, precisamos de fé, porque o Jesus já fez por nós, mas nós precisamos ter fé para alcançar isso, para acreditar nisso. Todas as bênçãos vêm a nós, através da graça e da misericórdia de Deus. Deus providenciou tudo através de Jesus. Entenda isso. A fé não é o preço que se compra as bênçãos. A fé é a mão que estende para receber. E o que acontece? Da mesma forma que nós temos fé para sermos salvos, nós precisamos ter fé, devemos ter, para vivermos todas as coisas em nossas vidas, todos os dias da nossa vida. Precisamos usar essa fé da mesma forma. Em cada situação que surge, precisamos agir da mesma forma que agimos para sermos salvos. Entenda isso. Se eu perguntar a todos aqui que já receberam a Jesus como Salvador, todos nós temos fé na pessoa de Jesus. Todos nós recebemos a graça da salvação e pela fé nós cremos. Amém? Mas o fato é que a Bíblia vai nos mostrar que não é apenas isso. Desculpe apenas. Mas nós vai mostrar que nós precisamos agir com esta mesma fé salvadora em todas as áreas, em toda circunstância, todos os dias. O problema é que muitas das vezes nós não sabemos fazer isso. Se eu perguntar, você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Todos nós vai dizer sim, aquele que já aceitou a Cristo como Salvador. Por isso nós os aceitamos, por isso nós estamos aqui. Nós cremos, e nada muda isso. Se vierem com qualquer tipo de proposta, não vai mudar isso. Nós cremos que Jesus é o único caminho que leva aos céus. Mas e o que eu posso fazer? Eu preciso, a Bíblia vai nos desafiar a usar essa mesma fé, ou crescer com essa fé, para que alcançamos todas as demais bênçãos que Ele tem para nós. Nós amamos a Deus, temos certeza da nossa salvação, servimos ao Senhor com alegria, mas não temos ideia como acessar todas as outras promessas contidas na palavra de Deus que estão disponíveis para nós. Efésios 1:3 vai dizer assim, bendito
seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, diga todas, todas as bênçãos, irmãos, espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Promessas que já foram compradas, que já foram pagas com o sangue de Jesus, já são nossas. Nós somos abençoados com todas, e na maioria das vezes, nós não estamos nos beneficiando de nenhuma delas. Porque muitas dessas promessas, não sabemos sequer que elas existem. Escute isso. Pare, talvez isso vai chocar alguns, mas escute isso. Pare de achar que Deus só vai te dar aquilo que Ele quer que você tenha. Pare de pensar que Deus só vai te dar aquilo que Ele quer que você tenha. Não é exatamente assim. Porque se fosse assim, a Bíblia não dizia que nós não temos porque nós não sabemos como pedir. Tiago vai dizer isso. Olha, vocês não recebem porque vocês não sabem como pedir. Que vocês pedem mal. A Bíblia vai dizer que você peça para que você receba. A Bíblia vai dizer que você precisa bater para que a porta se abra. A Bíblia vai dizer que você precisa buscar para que você encontre. Mateus 7:7. Então entenda isso. Há tantas bênçãos disponíveis para nós. São mais de 7.000, irmãos, contidas na palavra de Deus. Mas nós não sabemos nem por onde começar. Escute uma coisa. Provavelmente, você deve estar aqui, vivendo muito abaixo do nível que Deus pretendia que você vivesse. Mas eu tenho uma palavra para você, fique atento. Porque hoje, Deus vai tirar você da tenda e vai levar você para o altar. Deus vai tirar você de onde você está, que limita a sua visão, para que você possa viver um relacionamento com Ele. Eu vou explicar isso. No texto que nós lemos, de Hebreus 11, vai falar sobre um homem já velho. Nós vemos que Jacó, próximo da morte. Jacó viveu 147 anos. Então eu não sei exatamente quantos anos ele tinha, quando ele abençoou os seus netos. Mas escute isso, Jacó teve um nome incluso aqui na galeria dos heróis da fé. Porque ele liberou uma bênção sobre os seus netos, os filhos de José, Manassés e Efraim. Esse momento está registrado lá em Gênesis, no capítulo 48, eu queria que você abrisse. O que eu estou querendo dizer com isso? Com essa introdução que eu fiz até agora. Que nós precisamos ter fé. Que a nossa fé aumente. Para que nós possamos alcançar coisas que nós ainda não alcançamos. Por quê? Porque nós ainda não agimos com fé para recebê-la. A Bíblia tem 7.000 promessas, irmãos. Pagas, compradas por Jesus na cruz do Calvário. Volto a dizer, a fé não é a bênção que nós compramos, porque a bênção já está paga. A fé é a mão que estende para receber, para buscar, para chegar até lá, para alcançar uma coisa que já está proporcionada para nós, paga, comprada com o sangue precioso de Jesus. Gênesis 48. Vai dizer assim, versículo 13. Tomou José a ambos, a Efraim com a mão direita, à esquerda de Israel. Israel é Jacó. E a Manassés com a mão esquerda, à direita de Israel, e fez chegar até ele. Imagina assim. Jacó estava doente, manda chamar José e seus netos para receber a bênção. Nós vamos ver aqui um homem cheio de fé para fazer isso. Um homem que vinha de uma descendência de fé patriarcal. Então você imagina que
estava aqui o Manassés, que era o mais velho, e estava aqui o Efraim, que era o mais novo, na frente de Jacó. E a Bíblia fala que ele começa, quando ele vai determinar a bênção, ele faz isso aqui. Entenda só o que está acontecendo aqui. Ele vai dizer assim, ó. Tomou José, ó, 14. Mas Israel, ou seja, Jacó, estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e ainda que era o menor, e a sua mão esquerda sobre Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. Entenda isso. O Deus que me sustentou desde que nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal. Abençoe esses rapazes. E aqui ele vai decorrer com as bênçãos. Este momento era o fim da vida de Jacó, mas para que Jacó chegasse até aqui, muita coisa aconteceu. Para que Jacó chegasse até aqui, relatando esses fatos, depois de ter vivido, talvez 140 anos, 145, 146, não sei quantos anos ele estava aqui, ele chegou no Egito com 130 anos. Passaram-se talvez 17 anos para ele determinar essa bênção. Mas Jacó, para dizer, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, o meu Deus, o Deus que me abençoou, o Deus que me guardou, o anjo que me protegeu, Jacó vai ver, nós vamos ver que não foi sempre assim. Jacó teve uma caminhada para chegar nesse ponto de fé, e relatar esse testemunho tão lindo e tão maravilhoso, e ter fé para dizer assim, olha, da mesma forma que eu fui abençoado com a bênção que meu pai referiu-se a mim, passou a mim pela fé, eu também quero passar aos meus netos esta mesma bênção. Isso é pela fé. Por isso que está escrito na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Jacó, antes, próximo à morte, abençoou os seus netos. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes da vida deste homem nos patriarcas da fé. Bom, Jacó era filho de Isaque, como ele acabou de dizer. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Eles eram gêmeos, porém, de personalidades totalmente diferentes. E isso tem muito a ver, e eu quero que você preste atenção nisso. Esaú, Gênesis 25, 27, vai dizer que Esaú era um perito caçador. Jacó era um homem, olha o que a Bíblia fala, Jacó era um homem sossegado, que habitava em tendas. Totalmente o oposto do irmão. Mas Jacó, depois que recebe a bênção de seu pai, Isaque, aquela bênção que ele faz, aquele esquema lá com a mãe dele, irmãos, Jacó vivia numa casa, só em casa. Jacó só ficava dentro de casa. Enquanto Esaú saía para caçar, era um exímio caçador, Jacó estava debaixo da proteção da mamãe e do papai. Tanto que quando nós vemos o momento em que ela escuta o seu pai, Isaque, falar para o seu irmão Esaú, vai, faz uma caça, vem, prepara para mim um guisado gostoso, saboroso, do jeito que eu gosto, porque eu vou te abençoar. Eu estou perto da morte. Raquel escuta isso. Rebeca escuta isso. E quando ele sai para caçar, Rebeca chega no Jacó e fala assim, olha, o seu pai vai dar a bênção hoje. Vai lá, olha só o que ela faz. Vai lá, pega lá um cabrito lá, que eu vou preparar para que você leve até o seu pai. Jacó tinha tudo na mão. Nem o cabrito que ele foi buscar lá, a própria Rebeca preparou para ele. Então imagina essa casa que Jacó vivia. Jacó vivia no sossego, na proteção, de boa. Era muito diferente do seu irmão. Jacó, só que acontece o seguinte, só que depois que isso acontece, que a bênção é dada, que o Isaque está próximo da morte, a Bíblia fala que Esaú fala assim, eu vou matar esse cara depois que o pai morrer. Porque ele pegou a bênção no meu lugar. Porque Isaque abençoou a Jacó nesse esquema aí, ele se passou por Esaú. E a Bíblia vai nos dizer que a Rebeca escuta isso e fala, Jacó, meu filho, você tem que ir embora, sair aqui dessa tenda,
porque é o seguinte, o seu irmão vai te matar assim que seu pai morrer. E Jacó foge. Então, depois que ele recebe a bênção, ele precisa sair correndo, senão Esaú vai matá-lo. Jacó vai para um ambiente, ele sai de um ambiente cômodo, favorável, e vai para um ambiente de experiências jamais vividas, sequer imaginadas por ele. E eu queria que você abrisse aqui neste ponto que eu quero trazer essa noite, que é Gênesis 28. Jacó sai fugido. Então, você já entendeu como ele chegou até aqui. Gênesis 28, 10, vai dizer assim: partiu Jacó de Berseba e foi até Harã. Chegou a um lugar aonde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar, e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir, e sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava até os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E sonhou, e eis que uma escada, vamos entender isso, eis que uma escada estava posta na terra e chegava no céu. Jacó está sem pai, Jacó está sem mãe, Jacó aqui está sem privilégio, está exposto ao tempo, está ali numa situação totalmente vulnerável, mas essa exposição, essa vulnerabilidade vai proporcionar a ele a maior experiência que ele já teve. Escute isso, é nos ambientes mais solitários, é onde Deus se manifesta a você. Nesses ambientes que parece ser o fim, na verdade, é só o começo do que Deus vai fazer. Quando você sai de ambientes como esse, de conforto, zona de conforto, ambiente de proteção, ambiente seguro, na tenda do papai, na tenda da mamãe, quando você sai dessa situação, Deus está dizendo para você: ei, eu estou te esperando lá em Betel. Vamos entender isso aqui. E vamos entender isso aqui. Olha só o que acontece. E ele continua. Nesse sonho que ele tinha, versículo 13, por cima da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra que você está deitado, meu filho, eu te darei a tua descendência será como pó, estender-se-á do ocidente ao oriente, do norte a sul, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, não te deixarei, até que tenha cumprido tudo que eu tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então levantou Jacó de madrugada, pegou a pedra que tinha posto como travesseiro, colocou ela em pé, como coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou aquele lugar de Betel. Fez também um voto ao Senhor, versículo 20, dizendo: se o Senhor for comigo, e me guardares nessa viagem que hora faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu voltar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tem um poço como coluna, será a casa de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Oh, meu Deus do céu, que palavra. Escute isso, irmãos. Jacó nunca tinha sonhado. Jacó nunca tinha transformado nada. E ele transforma uma pedra que ele colocou em travesseiro. E depois ele pega aquela pedra e transforma num altar. Derrama azeite. Jacó não tinha ideia do que era passar uma noite ao relento. Jacó estava sozinho, sem dinheiro, vulnerável, mas ele estava em Betel, que é casa de Deus, e eu quero que você entenda essa palavra da parte de Deus. Você está hoje em Betel, aqui é casa de Deus. Deus te atraiu para este lugar, para firmar com você novos pactos. Betel é lugar de transição. Você chegou de um jeito, mas vai sair de outro. Chegou sem nada, mas vai sair debaixo de uma promessa nessa noite. E se você quer dar um glória a Deus aí, meu irmão. Deus faz isso às vezes. Tira a gente.
Jacó chega nesse lugar, pega uma pedra, transforma em travesseiro, deita, dorme, tem uma visão, uma escada que está posta no céu até a terra, os anjos sobem e descem por essa escada, ele está em Betel. É algo novo para ele. É um ambiente novo para ele, mas esse ambiente, o avô dele frequentava sempre. Não vai dar tempo de eu ler, mas em Gênesis 12, vai falar que Abraão esteve ali. Vai falar que Abraão, chegando ali, Abraão sai também de uma zona de conforto. A Bíblia diz: Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai, sai desse conforto que você está aí, eu vou levar você para um lugar. Que lugar é esse? Vai andando que eu vou te mostrar. E quando chega lá, a Bíblia diz que ele levanta um altar ao Senhor, o Senhor aparece para ele. Em Gênesis 12, 7, depois ele volta de novo em Gênesis 13. Abraão sai e levanta um altar ao Senhor, sai do lugar da estabilidade. Ei, escute isso. Deus está te movendo. Parece ser uma perda, mas não é. Você está sendo forçado a sair. Você está sendo forçado a sair de uma zona de conforto. Você não está entendendo nada porque você saiu dali. Estava tão bom, mas você não está entendendo por quê. Mas você está indo para um lugar aonde você terá relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Abraão estava numa zona de conforto, mas ele não tinha relacionamento com Deus. Abraão estava num lugar que tenha riquezas, o pai dele já era um homem de posses, mas ele não tinha relacionamento com Deus. Ele nunca tinha ouvido Deus falar. Ele não tinha ouvido Deus aparecer para ele. Mas ele sai, ele obedece à voz do Senhor, e quando ele chega lá, em Betel, o Senhor aparece para ele, ele levanta um altar ali. Jacó está chegando nesse ambiente da mesma forma. Jacó nunca teve um relacionamento com Deus, Jacó nunca sonhou nada, Jacó nunca viu nada, e ele vai ter essa experiência gloriosa que nós acabamos de ler. Jacó está neste lugar, e Jacó quando chega neste lugar, ele fala assim, versículo 16, 28, 16, vai dizer assim, ó, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Irmãos, Deus está neste lugar, e ele não sabia. Muitas das vezes esse é o problema. Aquele ambiente já era um ambiente conhecido do seu avô, mas ele não sabia. Aquele ambiente era onde Deus se manifestava, mas ele não sabia. Estamos em lugares como estes, que foram levantados altares em orações e lágrimas. Lugar onde Deus decidiu abrir uma porta do céu, aonde Deus decidiu colocar escada e seres celestiais subindo e descendo por ela. Só que Jacó não sabia, porque Jacó vivia na casa do Isaac, não na casa de Deus. E Deus atraiu ele para a casa do Senhor. Ele nunca havia entrado na casa de Deus. Escute isso. Às vezes nós temos que ser forçados a sair de ambientes e virmos para local onde Deus quer se relacionar conosco. Mas não se engane. Às vezes você pode chegar num ambiente como esse. Esse ambiente aqui pode ser Avenida Caminho do Mar, 2057. Mas esse ambiente aqui também pode ser Betel, casa de Deus. Porque vai depender da motivação que te trouxe aqui. Vai depender de como o seu coração chegou aqui. Se o seu coração chegou aqui para assistir o culto, você está na Avenida Caminho do Mar, 2057. Mas se o seu coração chegou aqui procurando uma resposta de Deus, tem uma escada ligada no céu, na terra, e tem anjos subindo e descendo, e a resposta vai chegar para você nessa noite. Escuta isso, irmão, isso pode acontecer com qualquer um, por mais anos de igreja que tenha. No Salmo 73, a Bíblia não fala, mas fala de um homem chamado Asaf. Este homem era um ministro de louvor no tempo de Davi. O homem que estava todos os dias na igreja. O homem que estava todos os dias conduzindo o povo ao louvor. E aí esse homem disse, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que eu me desviasse dos caminhos do Senhor. Porque eu comecei a ver a riqueza dos homens ímpios. Eu comecei a ver que os homens ímpios parecia que com eles estava tudo certo. E eu que estou todo dia vindo para a igreja, todo dia vindo para o endereço da igreja, e eu não vejo nada acontecer comigo. Sabe por quê, irmãos? Ele estava entrando em uma rotina vazia, perdendo a sensibilidade espiritual, cantando com lábios, mas o coração está sobrecarregado.
E aí vai dizer, até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei em Betel e não mais na igreja da Batista Central. Até que eu entrei em Betel. Aí tudo mudou. Ele está dizendo que entrou em um lugar mais profundo de entendimento espiritual. Meu irmão e minha irmã, quando nós saímos da nossa casa e vimos para este lugar não pode ser um lugar de um rito religioso, que nós sentamos, cantamos, marcamos o ponto e vamos embora. Não! Saímos de casa e pensei assim, eu estou indo a Betel, porque Betel é lugar de relacionar com Deus. Betel é lugar que eu posso sonhar. Betel é lugar que Deus vai abrir os céus e vai mostrar que Ele está lá olhando para mim. Betel é lugar que Deus vai renovar promessas comigo. Betel é lugar que eu vou ver anjos do céu subindo e descendo. É isso que muda. E Asaf falou, até que eu entrei no santuário. Mas ele não estava todo dia na igreja? Mas ele nunca tinha entrado no santuário do Senhor. Escuta uma coisa, Deus está fechando portas da casa de Isaac. Porque você precisa entrar na minha casa, o Senhor está dizendo. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E a casa de Deus é mais importante do que a casa de Isaac. Este lugar é a casa de Deus e é porta dos céus. Entenda uma coisa, a igreja não é o céu. Este lugar é a casa de Deus e esta é a porta do céu. Escute isso, vou repetir mais uma vez. Igreja não é o céu, mas é uma porta que te apresenta outra porta que é Jesus. Essa sim vai te levar para o céu. João 1,51 vai dizer assim, olha bem. Olha só como é lindo isso, irmãos. Naquele ambiente que Jacó estava, casa de Deus, Betesda, céu aberto, os anjos do Senhor subindo e descendo por uma escada. O Senhor em cima olhando tudo. Entenda que o ponto de ligação do céu com a terra era uma escada. Diga uma escada. Era uma escada. Era o ponto que ligava o céu com a terra. E olha o que João 1,51 vai dizer. Jesus falando. E disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, que daqui em diante, diga daqui em diante, do momento que eu entro em Betel em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus é essa escada, é Jesus que liga o céu com a terra. Os anjos subiam e desciam figuradamente sobre Jesus. Hoje a ligação minha e sua com o céu é através de Jesus. Jesus é o ponto de ligação do céu com a terra, ou seja, é por Jesus, pelo meio dele, a qual o céu se comunica com a terra. É o ponto de conexão entre Deus e os homens. João mostra que Jesus é a escada que Jacó viu. O verdadeiro caminho entre os céus e a terra. É Ele o mediador de uma única comunhão entre Deus e os homens. E todos que crerem nele terão acesso ao céu através de Jesus. Betel, diga Betel. Abraão esteve ali. E agora Jacó está lá. Mudou os personagens. Mas o Deus é o mesmo. Mudou os personagens, mas o endereço continua sendo o mesmo. Betel foi uma herança que Abraão deixou para o seu neto. Abraão não deixou somente gado, ouro, prata para Isaac, mas ele deixou um legado, uma herança. Quando Jacó saiu da tenda, saiu sem dinheiro. Quando Jacó saiu da tenda, saiu sem nada. Nenhum travesseiro ele tinha. Ele teve que colocar uma pedra para dormir durante a noite. Mas encontrou o altar do avô dele. Que coisa gloriosa. Jacó está experimentando pela primeira vez o lugar do encontro. Que o seu avô sempre frequentava. Estenda as mãos para cá, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Os seus filhos... meu Deus, os seus filhos vão estar no mesmo lugar onde você levantou altares ao Senhor. Os seus netos vão consultar os altares que você está edificando hoje ao Senhor. Eles não vão errar o endereço. Esta é a casa de Deus e eu profetizo sobre a sua vida que os seus filhos, os seus netos vão estar nela sempre, jamais vão errar este endereço. Se você crê, dê uma glória a Deus. Não vai. Os nossos filhos não errarão.
Jacó saiu sem rumo, mas ele não errou o endereço. E os nossos filhos, os nossos netos, não errarão esse endereço. As horas já foram e eu quero concluir. Eu pedi ao pessoal do louvor subir. Eu quero que você entenda uma coisa. Dali, Jacó levanta esse altar. Tem essa visão gloriosa. Tem o primeiro encontro que ele já teve na vida com Deus. Tanto que é verdade que Jacó não conhecia Deus. Só conhecia Deus de ouvir falar. Porque quando ele faz o voto, ele diz assim: se o Senhor for comigo, e me guardar, me proteger, está pedindo companhia ao Senhor, está pedindo proteção ao Senhor. Ele não pediu dinheiro. Apesar que ele disse que se o Senhor o abençoasse, em tudo, ele seria fiel nos dízimos. E ele disse assim: o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Não foi fácil a vida de Jacó, daí em diante. Jacó foi para a casa do tio dele chamado Labão. Depois dessa experiência gloriosa, ele foi para a casa do tio dele chamado Labão. Entenda que no primeiro altar que ele levanta, ele fala assim: este lugar é a casa de Deus. E ele vai, faz um voto ao Senhor e vai. Labão judiou muito dele. Jacó se apaixonou pela filha mais nova de Labão, chamada Raquel. No dia do casamento, após ele trabalhar 7 anos por ela, foi esse o tempo que Labão designou, e ele prontamente, eu faço. Hoje, né, irmão? Pagar um sorvete para a namorada está difícil. Pagar um lanchinho, então, chega a conta, racha a conta. O cara trabalhou 7 anos. No dia do casamento, Labão engana ele. Dá para ele a filha mais velha, chamada Lia. Quando ele acorda de manhã, em vez de ter Raquel, a sua amada, estava Lia no lugar. Ele vai indagar Labão: rapaz, como é que você me dá uma dessa? Não foi por ela que eu trabalhei. Labão dá um migué nele ali. Ele fala assim: que a gente aqui não tem um costume que a gente não casa a mais nova antes da mais velha. Mas eu vou te dar a mais nova também. É só você trabalhar mais 7 anos. Judiou dele. Depois de tudo isso, em 6 anos, ele começou a trabalhar para ele mesmo. Ficou 20 anos na casa de Labão. A Bíblia diz que ele se tornou muito rico, poderoso. Deus o abençoou e ele se tornou muito próspero. Apenas dos 6 anos que ele trabalhou para ele, ele ficou poderoso demais. Só que o tempo passou, 20 anos passaram. E a Bíblia nos fala que um anjo aparece para ele e fala para ele assim: eu tenho visto o sofrimento que você tem passado. Está na hora de você voltar para o lugar do encontro. Eu vi tudo. A Bíblia diz que Gênesis 31, do 11 ao 13, vai dizer que ele viu tudo. O anjo fala assim: Deus viu tudo que Labão fez para você. E a Bíblia nos fala que ele volta. Deus está dizendo para ele assim: Jacó, você já esteve na minha casa. Você já levantou um altar para mim. Já me relacionei com você ali. E agora, tem 20 anos que você não aparece, Jacó. Tem 20 anos que você não aparece, mas eu estou te chamando hoje, Jacó, para você voltar. Voltar. Você esqueceu o endereço, Jacó? Você não tinha nada quando passou em Betel. Agora você tem mulher, tem filhos, tem bens, mas eu continuo, Jacó, te esperando em Betel.
Deus está dizendo para ele, não esqueça que eu marquei a sua história em Betel. Sabe você que já passou um dia por Betel? Onde Deus marcou a sua história? Onde Deus falou com você? Onde Deus teve um relacionamento com você, te mostrou algo glorioso da parte dele? E quanto tempo tem que você não volta a Betel? Quanto tempo você está afastado, longe, sofrendo na mão de Labão? Pode até estar sendo próspero, mas Jacó falou assim, quantas noites eu passei em claro, quantas noites eu sofri com a geada, quantas noites eu sofri com calor, quantas noites eu passei em claro, sofrendo. Isso ele estava falando para Labão. Quando vinha um animal e machucava as ovelhas e matava, eu te pagava ela. Quando alguém roubava, eu te pagava ela. Você mudou meu salário 10 vezes, Labão. Mas cadê Betel na história de Jacó? Nunca mais. E Deus aparece para ele e diz, ei Jacó, estou vendo que você está sofrendo, estou vendo que a coisa está difícil para você, estou vendo que está judiando de você. Rapaz, não esqueça que eu marquei sua história, não esqueça que a sua vida foi mudada na casa de Deus, em Betel. Foi na minha casa que eu mudei o seu casamento. Deus está falando para pessoas aqui essa noite. Foi na minha casa que eu mudei a sua condição financeira. Foi na minha casa que um dia você chegou triste e saiu alegre. Jacó, volta para Betel. Jacó volta, levanta e volta a Betel. Chegando ali, Jacó edifica um outro altar ao Senhor. Chama aquele lugar agora de El Betel. Antes era a casa de Deus, e agora ele está dizendo, é o Deus da casa. Antes, quando eu passei aqui pela primeira vez, eu conheci a casa de Deus, mas agora eu já sei que este lugar é a casa de Deus. Agora eu conheço o Deus da casa, é o Betel. Fique de pé. Agora Jacó não conhece somente a estrutura, a liturgia do culto, a estrutura, as paredes, mas ele conhece o Deus da casa. E nessa noite, eu quero que você entenda que para Jacó chegar a entrar na galeria dos heróis da fé, ele passou por isso e por muitas coisas. O Espírito Santo de Deus me conduziu para essa parte da história dele, que é a parte do encontro, porque aqui é o começo de tudo. Meu irmão, Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, e Ele vai fazer se você assim permitir. Deus tem sonhos para que você sonhe, Deus tem projetos para você, Deus tem algo a realizar de grandioso na sua vida, para que você chegue no final, e você tenha fé para contar e abençoar os teus filhos e teus netos, e vai dizer para Ele quão grande era o Deus que você serviu, quão maravilhoso foi o Senhor que te acolheu na hora difícil, quão bom foi sair de uma zona de conforto e se expor, como se expôs Jacó naquela noite, que teve aquele encontro com Deus e aquele relacionamento com o Senhor. Como foi bom firmar aquele pacto, aquele voto com Deus, porque naquele momento em diante a vida de Jacó mudou totalmente, e Deus falou assim, certamente estarei contigo, e tudo que eu te prometi vão se cumprir. Mudou a história deste homem, para que no final ele pudesse estar escrito na galeria dos homens da fé. Mas começou tudo aqui. Deus tem projetos grandiosos para você, mas está na hora de nós termos uma fé diferente, uma fé religiosa, uma fé de sair da nossa casa e vir para um lugar como este, somente para bater o ponto.
Em nome de Jesus, que esta noite isso aqui seja Betel para nós. Que essa noite levantemos altares aqui, que os nossos netos, os nossos filhos irão visitar. Que nessa noite nós tenhamos aqui, que tem um céu aberto aqui neste lugar. Que nessa noite a escada chamada Jesus está aqui, que vai ligar nós com o céu e o céu com a terra. Que eu e você possamos fazer um compromisso com Deus. Mas antes de fazermos esse compromisso com Deus, eu quero saber se tem aqui no nosso meio alguém que já passou pela casa do Senhor, mas que se distanciou de Betel faz muito tempo. Alguém que está sofrendo na mão de Labão. Mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor foi lá e falou para Jacó: Jacó, sai daí, meu amigo. Volta para Betel. Volta ao lugar do encontro. Faz muito tempo que você não levanta um altar para mim. Faz muito tempo que você não aparece em Betel. Essa é a situação de quem está desviado do caminho do Senhor, distanciado dos caminhos do Senhor. Faz muito tempo que você que entrou aqui essa noite e sabe que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Hoje é noite de voltar para Betel. Tem alguém que quer fazer isso? Quer dizer, quando o anjo falou, Jacó obedeceu. E o Deus está falando com você. Quer voltar para Betel hoje? Quer voltar para a casa de Deus hoje? Quer voltar a se relacionar com El Betel, o Senhor, o Deus da casa hoje? Só levante a tua mão e diga assim: eu quero voltar hoje. O Senhor me trouxe aqui hoje e eu entendi que essa palavra é para mim. Eu não quero mais ficar distante dos caminhos do Senhor. Eu não quero mais ficar distante do momento do altar. Eu não quero mais ficar distante das promessas de Deus. Eu quero voltar para Betel. Alguém que já passou pela casa de Deus, mas se afastou. Só levante a mão, nós iremos orar por você. É um sinal: Senhor, estou voltando para Betel. Que Deus te abençoe, meu irmão. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Mais alguém? Irmãos, é você com Deus. Hoje você está num lugar que para você pode ser o lugar de céus abertos. Para mim está sendo. Novas alianças estão sendo firmadas aqui. Mas alguém quer voltar para os caminhos do Senhor? Está distante. Distante, talvez não é de vir para a casa de Deus. Entenda o que eu estou dizendo, meu irmão. Distante não é de frequentar esta casa ou outra casa, mas distante de um relacionamento íntimo, próximo com Deus. Um relacionamento pessoal com Deus. Faz tempo que Deus não aparece para você. Faz tempo que você não sente a presença dEle. Faz tempo que você não chora aos pés dEle. Faz tempo que você não vê o agir dEle. Faz tempo que você não ouve as promessas dEle renovadas sobre a sua vida. E Ele está aqui e fala assim: ei, chega de religiosidade. Hoje é Betel para você. Hoje é dia de levantar um altar. Vai ficar gravado. Sabe o que é levantar um altar? É um memorial. Vai ficar selado no seu coração essa noite. Alguém? Mais alguém? Que quer falar: Senhor, eu sinto que eu preciso um relacionamento mais próximo novamente com o Senhor. Só levante a sua mão. Um sinal ao Senhor. Mais alguém? Então feche os seus olhos. Eu quero dar um minuto enquanto nós cantamos este hino, só para você colocar diante do Senhor aquilo que está te afligindo nessa noite, como Jacó estava fugindo de Esaú, ou como Jacó estava fugindo da casa de Labão. Jacó passou em Betel fugindo de uma circunstância, e Jacó passou fugindo de outra. Coloca ao Senhor e fala: Senhor, eu estou em aperto, eu estou em apuro. Não importa se é com dinheiro ou se é sem dinheiro. Jacó, primeira vez que passou, estava sem nada. Segunda vez que passou, estava muito rico. Mas ele estava em apuros. Ele estava em aperto. Ele estava em dificuldade. Mas às vezes Deus nos proporciona esses funis para que nós cheguemos de novo, ou pela primeira vez, ou outras vezes, mas é que nós cheguemos em Betel. Então feche os seus olhos, levante um altar ao Senhor, enquanto nós cantamos este louvor.
e depois nós já iremos orar e finalizar. Seque os teus olhos. Seque os teus olhos. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus está fazendo uma aliança com você nessa noite. Deus que não é Aqui é Betel hoje. em ti, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Eu sei. Segura aí um pouquinho. Põe a mão no teu coração. Vamos levantar aqui um memorial em oração diante do Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós estamos na tua presença. Sabemos, Senhor, que o Senhor está neste lugar, Pai. Oh Deus, hoje aqui é Betel, Senhor. Como tem sido todos os cultos em que nós nos reunimos, Pai. Nós temos visto o céu aberto, nós temos visto a tua presença, nós temos sentido o teu agir neste ambiente, Senhor. Oh Deus, e hoje, Senhor, nós estamos aqui levantando um altar de adoração, um altar de confiança, um altar, Senhor Deus, de renovação de promessas. Hoje é um dia, Senhor, de firmarmos novas alianças e compromissos com o Senhor, Pai. Colocamos diante de Ti o nosso aperto, a nossa dificuldade, Senhor. Ó Deus, tem pessoas que estão aqui esta noite, Pai, precisando, Senhor Deus, ver céu aberto. Tem pessoas aqui nessa noite, Pai, passando por momentos tão difíceis, Pai, que se o Senhor não falar abertamente com eles, Senhor, ó Senhor, não terão forças, Pai, para poder vencer essa situação difíceis. Saindo da zona de conforto, Pai, mas estão aqui, Pai. Ah, Deus, e estão tendo um grande relacionamento com o Senhor nessa noite. Estão tendo uma experiência contigo nessa noite. Estão sentindo o teu toque, o teu agir. Estão sentindo abraçados pelo Senhor. Estão sentindo cuidados pelo Senhor. Estão sentindo a tua promessa sendo alcançada por eles, chegando até eles. Estão recebendo o teu toque nesta noite, Pai. Que saiamos daqui, Senhor, com um momento especial na nossa vida, Pai. Assim como aquele momento foi para Jacó, Senhor. Que hoje altares estejam sendo levantados, memoriais estejam sendo levantados, e nós possamos afirmar para qualquer um que queira ouvir: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa história. E queremos ministrar, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, que a próxima geração nunca se desviará deste lugar, que a próxima geração nunca se errará este caminho, que a próxima geração não andará errante por este mundo, não, mas estará todos os dias em Betel, na tua casa, Senhor, porque este é o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa família. Betel é o lugar de encontro. Betel é onde o Senhor mudou minha vida e irá mudar a vida dos meus filhos e dos meus netos e das futuras gerações. Nós não aceitamos outra coisa diferente disso, Senhor, e nós recebemos, Pai, pela fé, a tua provisão nesta noite, o teu abraço, Senhor, pela fé. Estenda as tuas mãos para cá. Deus, o Senhor sabe, Pai, o coração de cada um que aqui está.
O Senhor sabe, meu Deus, a necessidade de cada um. O Senhor sabe, Senhor Deus, o tamanho da fé de cada um. Senhor, se eu, Pai, ou se algum dos meus irmãos, Pai, tem colocado fé, Senhor Deus, em algo que não seja inteiramente no Senhor, Pai, renova a nossa fé hoje, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor Deus, com uma fé, Pai, renovada, aumentada, Senhor, uma fé, Pai, que faça que nós possamos ver céus abertos, Senhor Deus, não somente neste lugar, mas aonde nós passarmos, aonde nós estivermos, que nós possamos saber e ter a certeza e a confiança que os teus anjos estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, que nossa fé, Senhor, possa, Senhor Deus, ter a convicção dentro de nós, Pai, ó Senhor, que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todos os instantes, Senhor. Deus, aumente a nossa fé nessa noite, Pai, debaixo desta palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor, meu irmão.